Oi, amigas! Resolvi hoje fazer um vídeo um pouco diferente. Vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram no Instagram sobre vida em Nova York, como eu cheguei até aqui. Eu vou fazer um pequeno resumo da minha história pra quem ainda não conhece. E, sei lá, não sei o que vai ser desse vídeo, sem roteiro, sem nada. Mas vou falar e responder as perguntas que vocês me fizeram em dezembro. Porque eu sou assim. Eu boto uma caixinha de pergunta e ela fica ali cozinhando e na minha cabeça. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mas eu vou enrolando. Mas eu sempre, uma hora eu chego. Sempre dou um jeito. Tô com o meu celular antigo aqui e abri o story arquivado de tipo 18 de dezembro. Primeira pergunta é, por que você foi morar em Nova York? E eu pensei que é interessante também fazer um resumo bem resumido sobre os capítulos anteriores da minha vida. Eu sei que muita gente chegou com a minha mãe, os vídeos da minha mãe que viralizaram e não acompanharam a minha parte do au pair, que foi como eu comecei a postar na internet há tipo 1 ano e meio atrás. Mas começando assim, tipo da faculdade, pra também não me estender muito, eu fiz Relações Internacionais na UFRJ e eu estagiei em empresas grandes no Brasil. Estagiei primeiro na Vale e depois resolvi trocar e fui pra Michelin. E na Michelin eu fui contratada no meu último ano de faculdade. Eu tava pra me formar e já tinha estagiado lá por tipo 1 ano e meio. E em 2020, na pandemia, eu fui contratada pra ser analista de comércio exterior. Então eu trabalhava com importação e exportação. E toda a minha carreira no Brasil era nessa área de comércio exterior, na Vale também. E eu gostava muito dessa área. Não amava, mas eu gostava, me identificava, tipo, eu era muito boa. O meu trabalho na Michelin em exportação como analista foi, com certeza, o trabalho que eu mais me identifiquei. Eu tinha os meus clientes e eu era, tipo, a parte do processo que mandava os pneus para os países específicos que eram meus. Então, a gente dividia na equipe, cada pessoa tinha uma empresa, um país, uma região, enfim. E eu gostava muito de fazer isso. Eu me sentia muito competente, eu me sentia muito boa. Eu tive resultados muito incríveis na Michelin. E eu gostava do meu trabalho, mas eu detestava morar no Brasil. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, poucos sonhos, assim, não era aquela pessoa, ai, quero ser médica, quero ser isso, quero ser aquilo. Desde adolescente, assim, na pré-adolescência, acho que eu diria, sei lá, quando eu tinha 11 anos, 12 anos, eu decidi que eu queria morar nos Estados Unidos. E nada me tirava essa ideia, até na fase adulta, até hoje, enfim, eu sempre tive essa certeza de que eu queria morar fora, e mais especificamente nos Estados Unidos. Então, eu, ainda que gostasse do meu trabalho, queria muito morar fora. Então, eu esperei pra me formar na faculdade. Eu me formei em 2021, se eu não me engano. E depois de 1 ano e meio trabalhando como analista na Michelin, eu pedi demissão pra vir pros Estados Unidos. Não pedi demissão antes de saber como eu viria, mas eu passei muitos anos ali, tipo, tentando amadurecer a ideia de como eu viria pros Estados Unidos. Tinha a opção de, tipo, ser possivelmente transferida pela empresa, mas, cara, quem trabalha nesse meio corporativo no Brasil sabe que é um processo que demora muitos anos e eu não estava disposta a, tipo, abrir mão do meu sonho e esperar anos e anos e anos, sei lá, 10 anos pra eu talvez ser promovida pela empresa. Não era uma coisa que eu nem considerei, tipo, eu não queria isso. Até porque eu gostava do meu trabalho, mas eu não amava, não era apaixonada. É uma coisa que eu faria, tipo, hoje em dia eu super faria, morando fora. Mas a questão de morar no Brasil me incomodava muito, sabe? Então tirava, assim, qualquer, como eu posso dizer, tipo, meio que essa visão de sonho, que eu tava vivendo um sonho, trabalhando na Michelin, trabalhando com isso, com aquilo, porque morar no Brasil me incomodava muito, muito, muito. Tudo bem que eu era uma pessoa muito diferente, tipo, hoje eu tô tomando vitamina C, que eu tô gripada, eu e a Tabitha estamos saindo dessa gripe. Morava no Rio de Janeiro e hoje eu tenho uma visão muito diferente, assim, da vida que eu levava lá. Com certeza, se eu, sei lá, voltasse a morar no Rio, eu viveria de outra forma, mas assim, eu não consigo imaginar voltando a morar no Brasil. Tipo, não é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que eu penso, assim, realmente não tá nos meus planos. Eu gosto muito de morar aqui. Mas na época eu meio que, tipo, foquei muito assim, eu quero morar nos Estados Unidos e ponto. E nada me tirava desse mindset, sabe? Então, quando eu descobri o au pair, eu fiquei ali alguns anos amadurecendo a ideia, pesquisando sobre. Quando eu comecei o processo, eu já sabia tudo do processo. Tipo, eu já sabia muito, muito, muito. Tanto que, quando vocês me perguntam, tipo, Joana, com qual agência você veio? Eu vim com a Cultural Care. E eu gosto deles, tipo, eu nunca tive nenhum problema. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca precisei deles, sabe? Tipo, eu nunca estive numa situação de rematch. Eu nunca estive numa situação de que eu precisava, tipo, de alguma ajuda muito específica, muito grande. Então é difícil pra mim, tipo, dizer, eles são maravilhosos. Porque eu não sei, eu usei a agência e o programa como a minha ponte pra vir pra cá, mas eu fiz muito tudo sozinha. Eu já tinha muita noção do programa, porque eu passei anos pesquisando, e porque a minha irmã Antônia, eu apresentei o programa pra ela,
mencionei há muito tempo, acho que ela veio em 2018, e ela veio ser au pair aqui nos Estados Unidos antes de mim. Então, assim, eu já conhecia muito do programa, já acompanhava muitas meninas no Instagram e tudo mais. Então, eu fiz o processo muito, assim, por mim, sabe? Mas, enfim, depois de muito pensar, eu resolvi aplicar e mergulhar nesse sonho mesmo. E foi isso, eu pedi demissão depois de já ter o match com a minha família. E já tava tudo certo pra eu embarcar pra cá. Eu morei nos Hamptons. E a minha host family, eu fiquei com eles os 2 anos do au pair. E eu amei eles de paixão. Eles são, assim, a melhor família desse programa. E são minha família até hoje, mesmo, tipo, quase 1 ano depois do programa. O que é bizarro, porque nem fez 1 ano que eu terminei o au pair, gente. Não fez nem 1 ano. Eu terminei em março de 2024. E parece que eu já terminei há séculos. Parece que eu já tô vivendo em Nova York há séculos. Mas só tem 3 meses que eu tô morando aqui em Manhattan. Então eu fiz os meus 2 anos de au pair nos Hamptons até março de 2024. Nesse bololô do au pair rolou a questão do Havaí, que eu fui 1 mês pro Havaí, e aí isso foi um acordo com a minha host family. Vocês sempre me perguntam como é que você convenceu eles. Não foi muito convencer, foi uma coisa que fez um pouco de sentido pros dois, porque eu queria muito, tipo, sair daquela bolha dos Hamptons, e eles também não precisavam tanto de mim na época, que era o inverno. E, enfim, o marido, né, o meu host dad, eu acho muito estranho chamar assim, porque de pai meu ele não tem nada, mas, tipo, o meu chefe, né, eu chamava ele de meu chefe, ele não trabalha no inverno, então fazia sentido pra eles também. E aí eu fui pro Havaí, fiquei 1 mês no Havaí, e depois voltei e terminei meu au pair. Eu ainda tinha 4 meses de au pair quando eu voltei aqui pra Nova York. Então eu fiz meu voluntariado pela World Packers no Havaí de 1 mês, que eu morei numa barraca, numa fazenda, que foi maravilhoso, muito incrível. Minha primeira viagem sozinha. E eu passei 40 dias longe de Nova York, porque eu fui visitar minha irmã também, e na Califórnia. Minha irmã mora na Califórnia. Esqueci de comentar isso, mas eu acho que vocês já sabem. Enfim, e aí, depois eu terminei meu au pair, decidi ficar nos Hamptons mais alguns meses, nem sei quantos meses exatamente. Eu fiquei lá até o final do verão. Então, até agosto, setembro? Quando foi? Não, setembro, início de setembro, que eu saí e fui... Enfim, vamos chegar lá, mas calma. Eu fiquei esses meses em Nova York com a minha host family, lá nos Hamptons. E depois, nesses 2 anos e meio, eu juntei um dinheiro bom. Eu trabalhei muito, eu não viajei tanto, tirando o Havaí. Tipo, eu foquei muito em guardar dinheiro, em trabalhar muito, muito, muito. Então, vocês sempre me perguntam, tipo, Joana, como é que você consegue bancar... essa mudança pra Nova York, como você conseguiu bancar esse mês de viagem pelos Estados Unidos. E, gente, trabalhando e juntando. Assim como você junta dinheiro pra você comprar uma bolsa, comprar um iPhone, eu juntava dinheiro porque eu sabia que eu ia precisar pros meus planos futuros. E foi assim, eu trabalhei muito, tipo, eu abri muito mão de sair várias noites, de viajar no meu tempo off, pra poder trabalhar e juntar dinheiro e depois me mudar pra Manhattan. Enfim, foi assim, não tem segredo, não tem regra mágica. Eu sou muito trabalhadora, tipo, eu trabalho desde que eu tenho 17 anos. Então, eu sempre corri atrás de trabalho e consegui, e assim as coisas foram acontecendo. Não tem segredo, mesmo, não tem fórmula. Eu nunca fui muito de comprar, agora que eu, né, tô morando em Manhattan, fora do au pair e tudo mais, eu compro mais, mas, tipo, no au pair eu era muito controlada, não era mesmo de gastar, e gostava mais de trabalhar e juntar dinheiro, sabendo que no futuro eu ia precisar. E foi isso, sabe? E aí depois eu fui viajar pelos Estados Unidos com a minha melhor amiga, que hoje mora aqui comigo. E a gente foi pra vários lugares e foi muito legal. A gente fez um voluntariado na Califórnia também, a gente foi pro Yellowstone, a gente foi pra vários lugares aqui nos Estados Unidos, antes de tomar a decisão de mudar pra Manhattan. Então, nessa viagem, a nossa ideia era tipo, cara, a gente vai visitar vários lugares dos Estados Unidos e, se tudo der certo, a gente vai se apaixonar por algum lugar e vai decidir mudar pra esse lugar. Isso não aconteceu, não teve nenhum lugar que a gente pisou e falou, meu Deus, vamos mudar pra cá. Esse lugar, tipo, isso não rolou. Então a gente voltou pra Nova York ainda mais perdidas e fomos ficar na casa da minha host family nos Hamptons. Eles ainda não têm au pair, então o meu quarto ainda tava vazio. E a gente foi ficar lá por um tempo. E a gente tava se sentindo muito perdida, muito desesperada. Do tipo, cara, a gente tá aqui na casa deles, a gente precisa tomar um rumo na nossa vida, o que a gente vai fazer? E acabamos que escolhemos Manhattan. Eu contei essa história outro dia, né, no último vlog. Mas a gente escolheu Manhattan mesmo por, assim, um desespero. Vambora. E viemos muito inseguras, mas viemos. A minha hosta apoiou muito essa decisão nossa e nos incentivou muito. E a gente foi, assim, no automático, com toda aquela história que eu contei pra vocês, e nos mudamos aqui pra Manhattan. Então, assim, foi mais ou menos isso.
a história, assim, resumida. Porque eu vim morar em Nova York, porque eu queria muito morar nos Estados Unidos, era o meu maior sonho. E Nova York especificamente, porque na época minha irmã Antônia morava aqui. Então foi por isso que eu priorizei Nova York na minha escolha de família de au pair. Acabou que depois de 1 ano e meio ela se mudou pra Califórnia e eu fiquei aqui, mas a gente ainda consegue se ver algumas vezes no ano. E, enfim, eu decidi que pra mim era melhor ficar aqui e ela decidiu que era melhor pra ela ir pra lá. Perguntas sobre visto e trabalho, gente, vocês sabem que eu não respondo. E não é porque eu sou chata, tipo, não é por qualquer motivo assim. É porque é um assunto muito delicado, muito pessoal. E eu não falo de nada meu que não tá resolvido emocionalmente ou mesmo resolvido burocraticamente. Isso é uma palavra? Enfim, vocês entenderam. E esse é um assunto que não tá resolvido, então eu não abro. Juro que não é porque eu sou chata, eu também detesto, tipo, ter esse filtro, mas... Cara, a internet é terra de ninguém, você nunca sabe quem tá assistindo. Então eu prefiro me preservar nesse sentido. Quando e se chegar um momento que eu me sentir confortável de falar sobre, eu vou falar. As meninas que me conhecem pessoalmente sabem que eu sou muito mais aberta, mas na internet eu não me sinto assim confortável de falar sobre isso. E eu me respeito nesse sentido, sabe? Eu mostro o que eu quero e o que eu me sinto confortável. É chato, eu sei que é chato. Se eu fosse vocês, eu também acharia insuportável. Mas pela minha ansiedade e meu emocional, eu prefiro me segurar nesse assunto, porque eu não quero expor mais do que eu tô pronta. Então, visto e trabalho é uma coisa que eu ainda mantenho muito pra mim e pras pessoas que eu conheço pessoalmente, eu sou muito mais aberta, mas eu espero muito que chegue um momento que eu me sinta confortável pra abrir esse assunto também, porque não é que eu tô segurando um segredo, que eu não quero que ninguém consiga as coisas que eu consegui, muito pelo contrário, quero eu que vocês saibam que o au pair existe. Eu falava muito do au pair, porque eu me sentia confortável pra falar disso, que foi a minha ponte pra vir pros Estados Unidos, e falei muito abertamente sobre todos os meus requisitos, sobre todo o meu processo, sobre a minha host family, sobre todos os tipo, como é que eu falo? Formas que eu encontrei pra encontrar uma família boa, os meus benefícios, tudo isso eu falei no TikTok na época. Mas, hoje em dia, fora do au pair, eu não me sinto confortável. E quem tá na minha situação, pós-au pair, entende bem do que eu tô falando. Vocês já eram fluentes em inglês? Como fizeram pra aprender? Sim, eu já era fluente no inglês. Com o meu sonho de morar nos Estados Unidos, quando eu tinha os meus 11 anos, veio também o sonho de falar inglês igual uma americana branca padrão. Não sei explicar, mas eu queria muito ser fluente em inglês. É muito estranho isso, eu realmente não sei explicar. Mas era o meu sonho. Então eu comecei a assistir muitas séries. Na época eu assistia Gossip Girl e Gilmore Girls. E principalmente vídeos no YouTube. Isso foi, assim, o que me deu meu inglês da forma que é. Agora, a gente precisa comentar que eu tinha, tipo, 13 anos. Nessa época, nessa fase, nessa idade, você aprende tudo por osmose, gente. Sério, você sabe. Você senta na frente da televisão e escuta uma menina falando rápido, todo dia, sem parar. É óbvio que vai entrar e você vai aprender e você vai ter, tipo, um sotaque bom, porque foi isso que eu fiz. Por anos eu assisti essas meninas da minha idade fazendo vídeo, tipo, de maquiagem, de rotina da manhã, de, o que tem na minha mochila pra escola, essas coisas bem, sabe, bem menina mesmo. E assim que eu aprendi. Eu anotava as palavras que eu não sabia, eu assistia Gilmore Girls, que é uma série que elas falam muito rápido, eu sou apaixonada, é minha série conforto até hoje. Então eu anotava no meu caderninho as palavras que eu não sabia e eu aprendi dessa forma. Eu fiz alguns cursos de inglês, tipo, daqueles de escola de inglês no Brasil, mas sempre muito, tipo, picotado. Meus pais nunca deixaram a gente numa escola até se formar, né, nada do tipo. Nunca me formei em curso de inglês, me deu uma base boa, mas sempre foi, tipo, lugares diferentes, porque eu me mudava bastante e... tipo, só pra realmente ter a base, mas eu sinto que, tipo, o conteúdo, o vocabulário eu aprendi dessa forma, principalmente no YouTube, porque eu amava essas meninas, eu realmente, assim, vivia por isso. E eu era muito nova, então entrou, tipo, muito mais fácil, sabe? Porque era um interesse genuíno, não era uma matemática, uma física que meus pais estavam ali no meu pé pra eu estudar, pra eu passar no vestibular. Era uma coisa que eu queria aprender. Então eu tive esse benefício e foi muito mais fácil dessa forma. Depois eu fiz o intercâmbio high school, quando eu tinha 15 anos, então eu fiquei 1 ano na Flórida e isso, óbvio, ajudou muito, principalmente no meu vocabulário e no meu sotaque. Ficou muito mais natural, muito mais fluido a minha fala e depois quando eu voltei pro Brasil eu usava um pouco assim pro trabalho, mas nada assim absurdo, sabe? Mas eu continuava vendo YouTube, eu continuava com série, com música, tudo isso e foi assim que eu aprendi. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade de aprender outra língua, tipo uma terceira língua, porque eu não tenho interesse genuíno. Então, tipo, é muito mais difícil aprender uma coisa quando você, tipo, não quer realmente colocar, tipo, put in the work, sabe? Realmente trabalhar pra aquilo. Nossa, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, nada a ver com nada, mas ela perguntou: como lidar com a bad quando as memórias negativas insistem em ficar na cabeça? Por exemplo, namorado, ou, ex-namorado. Gente,
Vocês sabem que eu, nesse mês que eu passei em janeiro, né, principalmente, por um processo emocional muito forte, assim, foi realmente muito pesado. E vários dias eu passei na cama, debaixo das cobertas, no frio, sem conseguir sair. Essa televisão aqui trabalhou como nunca. A bichinha trabalhou muito. Eu assisti muita televisão, muito filme antigo. Enfim, eu tava bem aquela personagem de filme que tá na cama feeling sorry for herself, sabe? Tipo, não sei como colocar em outras palavras, mas tipo, eu me sentia muito mal por mim mesma. E eu não tinha nenhuma força pra sair e fazer qualquer coisa. E hoje, eu acho que o que eu aprendi... Eu tava vendo um podcast outro dia, e o podcast é Date Yourself Instead, é o nome. E ele é bem assim, tem episódios que eu acho muito fúteis e tem episódios que eu acho muito legais, então filtra o que vale pra você e o que não vale, é o que eu faço. Mas ela falou em um episódio assim, toda essa tristeza que você tá sentindo com relação ao seu relacionamento amoroso, shift this energy to something else. Tipo, pega essa energia e muda ela pra alguma outra coisa. Eu sei que parece clichê e parece que, tipo, não dá certo, mas eu comecei a tentar e eu vi que sim, pode sim dar certo. Toda essa tristeza que você tá sentindo, muda ela pra, tipo, eu vou pegar essa tristeza e vou tornar em energia pra eu levantar da cama. Pra eu fazer o que eu sei que tem que ser feito. Pra eu fazer minha cama, por exemplo. Tipo, botar minha colcha aqui bonitinha, botar meus travesseiros ali, sabe? Tipo, uma cama feita. Isso já muda tudo. Outra coisa, tipo, toma um banho. Pega essa energia da tristeza e muda ela pra, tipo, coisas que você sabe que vão te ajudar. Eu sei que parece ridículo você ouvir isso assim, mas quando eu escutei no podcast, eu falei, nossa, realmente, vou tentar. E depois de um tempo, quando eu já não estava tão mais frágil, porque quando você tá muito frágil, é difícil qualquer coisa ajudar, eu acho que é o tempo mesmo, você consegue, tipo, tirar essa energia e mudar pra alguma coisa que faça sentido pra você. E aí no podcast ela tava falando muito no sentido de, tipo, carreira, businesswoman, sabe? Essas coisas assim. Que pra mim não fazem tanto sentido, mas aí eu comecei a tentar também, por exemplo, na internet. Tipo, cara, Juna, quando você estiver muito triste, senta na frente do computador e faz o que você sabe que tem que ser feito, sabe? Responde mensagem, escreve texto, faz seu post, edita um vídeo que você tá há muito tempo sem editar. Tipo, tira sua cabeça desse assunto que fica ali, sabe, cozinhando o dia inteiro e vai fazer uma coisa que você sabe que vai tirar o seu foco disso, sabe? Isso acabou me ajudando. Eu sei que quando você tá muito cru ali nas emoções é mais difícil, mas depois de um tempo a vida precisa seguir e fica mais fácil você seguir, se der tempo, porque eu me dei muitas semanas pra eu sair desse mindset muito doído e muito depressivo. Eu tive muita paciência comigo mesma, isso foi muito importante. E depois eu mudei essa energia pra, tipo, cara, vambora. O que eu preciso fazer? O que eu quero fazer? Outra coisa que eu fazia muito também, ainda faço sempre, me perguntar: o que eu posso fazer por mim mesma hoje? O que eu estou precisando? E aí eu amo ir pra academia, né? Vocês sabem, mas, por exemplo, hoje foi um dia que eu não fui, porque eu sabia que eu precisava de outra coisa. Então, depois que eu terminasse de gravar esse vídeo, eu vou sair, eu vou tomar um café em algum lugar, eu vou sentar na frente do computador pra fazer uma coisa que eu preciso fazer. E eu sei que pra mim era mais importante fazer isso hoje, sabe? É óbvio que a academia não é um exemplo bom, porque eu sei que é uma coisa que a gente precisa se forçar, e eu geralmente me forço. Essa semana eu tava indo bem, bonitinha, mas como hoje eu tinha terapia e eu não tinha tanto tempo, eu resolvi me dar esse dia off pra que eu pudesse fazer outras coisas que também eram importantes. Então, cara, quando eu tava muito triste, eu gastei muito dinheiro em café, muito dinheiro mesmo, porque eu sabia que era uma coisa que ia me ajudar. Então, cara, você se tratar bem, você se tratar com carinho, é tão bom você fazer coisas que, tipo, às vezes você espera que as outras pessoas façam por você, mas você fazer por você mesma, sabe? Tipo, comprar um café superfaturado que você sabe que vai te fazer bem. Isso, tipo, me ajudou muito pra eu, como é que eu posso dizer? Tipo, get through my days, sabe? Conseguir passar pelos meus dias difíceis. Isso me ajudou demais. Muitas coisas sobre a minha mãe, porque nessa época minha mãe tava aqui, e foi logo depois do vídeo dela dar aquela viralizada. Sua mãe lembra muito uma fada. Gente, minha mãe, ela é uma fada. Ela é coisa, assim, de outro mundo. Perguntando se ela ia ir pra Califórnia também. Sim, ela foi. Qual o segredo pra sua mãe estar nessa forma maravilhosa? Eu acho que ela é uma pessoa muito boa pro mundo, então isso ajuda. E genética, porque nossa genética é muito boa, a genética dela é muito boa. Minha mãe tem um corpinho, tipo, malhado, e ela não malha. Mas eu acho que é a cabeça, porque ela tem ela é uma pessoa muito boa mesmo pro mundo. E, gente, ela sempre foi assim, ela sempre foi magrinha. Eu acho que essa é a verdade. A pergunta: é verdade que as mãos ficam congeladas mesmo de luva? Achei fofa. Sim, é super verdade. Fica mesmo. A Tabita, ela usa 2 luvas, uma por cima da outra. Eu detesto usar luva, então quase nunca uso. Sempre tenho na bolsa, porque às vezes, se você não usar, sua mão realmente congela e dói.
mas eu geralmente coloco só no bolso, porque eu detesto. E congela mesmo, gente. O frio aqui tá doendo mesmo. Hoje tá tipo -8, sei lá. Ai, meu Deus, não aguento mais. Perguntaram se eu já pensei em tentar a carreira de modelo em Nova York. Gente, eu acho que meu tempo pra começar uma carreira de modelo já passou. Talvez vocês vão me julgar falando isso, porque eu tenho 26 anos, mas eu acho que tô um pouco tarde. Mas assim, amo tirar foto, amo ser fotografada, amo, super faria. Me sinto bem confortável na frente das câmeras. Então é uma coisa que com certeza eu faria. E quem sabe eu não posso investir mesmo como um hobby, né? Não sei. Mas assim, adoro. Amo tirar foto, amo ser fotografada. Perguntaram quais são as paixões da Tabita. A Tabita ama dançar. Eu acho que com certeza essa seria a resposta dela. A paixão dela é dança e arte, mas ela pode falar por ela depois, não preciso responder por ela. E perguntaram quais são as minhas paixões. Eu não sou uma pessoa de muitas paixões, pra ser bem sincera, mas sempre que me perguntam qual é a sua paixão, a primeira coisa que me vem à cabeça, porque é a coisa que mais me encanta, é esse mundo de wellness. Tipo, no geral, assim, academia, vida saudável, alimentação saudável. Eu amo isso, amo muito. Eu sei que vocês sabem disso, que é uma coisa que eu trago bastante pra cá também, e vocês me cobram pra eu trazer mais. Mas eu amo, tipo, me sentir bem com o meu corpo, saber que eu tô sendo produtiva, acordar cedo, ter a minha rotina de ler de manhã. Eu amo ler, eu amo, tipo, estudar, aprender sobre coisas que me interessam. Se for uma coisa que não me interessa, tô fora. Mas, tipo, sobre isso de autodesenvolvimento, vida saudável mesmo, no geral, uma coisa que eu amo e é a minha paixão. Não consigo pensar em outra, eu acho que essa é a maior, realmente. Eu também amo isso, de, tipo, gravar, ter interação com vocês. Eu acho que eu tô tentando amar mais, tipo, me encontrar mais nesse espaço. Eu sinto que falta eu encontrar um modelo que faz mais sentido pra mim e que me traz mais por orgulho, sabe? De eu postar um negócio e falar, nossa, tá muito legal. Tipo, eu adoraria assistir esse conteúdo. Eu acho que falta isso. Eu ainda tô tentando me encontrar nesse lugar, porque eu fui de uma vida muito low profile, que eu não postava absolutamente nada, pra hoje, que eu compartilho a minha vida com vocês, mas eu tento também não, tipo, compartilhar muito mais do que eu me sinto confortável. E aí eu me pego pensando, tipo, será que eu tô me sabotando? Tipo, porque eu tô vendo que tá dando certo, eu tô vendo que eu tenho uma comunidade muito engajada e que as meninas são muito queridas e, tipo, tem um carinho muito grande por mim. Será que eu tô me sabotando por, tipo, me esconder? Porque eu tô vendo que vai dar certo? E eu tava escutando agora, inclusive, antes de ligar a câmera, eu tava escutando o podcast da Natália, o Para Dar Nome às Coisas, no Spotify. E tem um episódio que ela acabou de postar esse mês que chama Medo de Dar Certo, que é o título do livro dela, né? Que ela tá lançando agora em fevereiro. E ela fala muito disso, tipo, como o medo de dar certo sabota a gente. Então eu fiquei muito assim pensando, tipo, gente, será que eu não tô aparecendo na internet tanto quanto eu deveria ou gostaria? Porque eu tô com medo de dar certo, tipo, eu tô com medo de ser muito exposta e de me julgar, tipo, pelo tipo de conteúdo que eu tô postando. Será que tem alguma coisa assim? Tipo, eu me peguei pensando muito nisso. E eu acho que super faz sentido, porque realmente a gente sente medo de dar certo quando a gente sente que a gente não é capaz daquilo, que a gente não é merecedora daquilo. Então, eu acho que essa paixão de criar conteúdo e de, enfim, colocar a minha cara na internet, ela ainda tá sendo desenvolvida e ela ainda precisa ser amadurecida pra ver o que faz sentido pra mim, sabe? Porque eu sei que, tipo, existe muito potencial nesse mundo, né? E que é uma coisa que eu gosto. E eu sei que vocês têm um carinho muito grande também. Mas eu sei que eu preciso me comprometer mais, sabe? Tipo, eu não tô me comprometendo o suficiente. Se é uma coisa que eu quero que dê certo, eu preciso me comprometer mais. Tipo, aparecer mais. Enfim, mas ao mesmo tempo também quero, tipo, priorizar outras coisas e me respeitar o meu tempo. Então eu tô um pouco nesse dilema aí. Não sei como é que vai ficar. Mas eu amo o YouTube, eu queria muito, tipo, me focar mais nisso mesmo, porque o Instagram, ainda que eu gosto muito, me dá muita ansiedade. Não sei se vocês sentem assim também. Eu gosto muito do Instagram, mas me dá muita ansiedade, gente, mesmo. Não sei porquê. Acho que porque, tipo, tem muita gente que eu conheço, sabe? Por exemplo, aqui, eu já tô gravando há 26 minutos. Eu sei que quem tá assistindo isso aqui, a pessoa tem que gostar de mim. A pessoa não vai assistir 26 minutos pra falar mal da minha cara, sabe? Tipo, a pessoa não vai assistir 26 minutos pra ficar falando merda. Não vai. Então, acho que é por isso que o YouTube, tipo, tem esse carinho, assim, esse conforto. Porque, tipo, as pessoas que estão aqui me assistindo realmente gostam de mim, sabe? Custo de vida em Nova York é tão caro quanto falam? Gente, é caro, mas é possível, sabe? Óbvio, depende do que você faz, depende do seu estilo de vida. Esse apartamento aqui que a gente alugou, ele foi o mais barato que a gente encontrou. Não é um apartamento, assim, maravilhoso, mas eu amo muito a nossa casinha. Nossa, super atende, acho
perfeita pra gente agora mesmo, não consigo nem pensar numa opção melhor. Mas eu acho que, assim, você tem que viver dentro das suas condições, sabe? Não é, assim, é absurdo de caro. Tipo, é caro comparando com outras cidades dos Estados Unidos. Mas o que eu falo é, se eu e a Tabitha no pós-au pair conseguimos, outras pessoas conseguem também, sabe? Tipo, não é impossível. Média de aluguel, você vai achar, óbvio, depende de onde você mora, né? Se você for pro Brooklyn, você vai pagar menos. Se você tá em Manhattan, você vai pagar mais, ou às vezes você vai pagar o mesmo valor, mas por uma coisa muito pior, que foi o nosso caso aqui. A gente viu vários apartamentos no Brooklyn que eles eram muito melhores, mas a gente pagaria o que a gente paga aqui. Então, assim, média, eu diria que você vai achar o mais barato. Não acho que você acha por menos de 2.500. E mesmo nesse valor, assim, era um lugar ruim, que a gente não se sentiu segura, até, sei lá, 3.500. Isso eu tô jogando pra baixo, tá? No apartamento que você sabe que você vai ter os problemas, como a gente tem aqui, mas que você tá disposto pra começar. Então, assim, a gente tá nessa média aí. E, gente, eu acho que é super possível. A nossa conta de luz, por exemplo, esse mês foi $60. A gente não paga pelo aquecedor, então tem esse porém. É um pouco mais baixo porque a gente não paga pelo aquecimento, tá? No nosso aluguel e nem pela água quente. Esses dois já estão no valor do nosso aluguel. Mas eu uso esse aquecedor aqui, porque meu quarto é muito gelado. Então, volta e meia eu uso esse aquecedorzinho pequeno. Ele fica ligado provavelmente, tipo, 1 hora por dia. Então é pouco tempo. Tipo, só na hora que eu deito pra dormir. Mas ele puxa energia, então isso aumentou um pouquinho a nossa conta de luz. Então foi $60 esse mês passado. Vamos ver quanto que vai ser agora em fevereiro. A nossa conta de telefone é $60 agora. Então, para 2 linhas telefônicas, eu e a Tabitha, e pro nosso Wi-Fi. Então, $60 total, a gente divide por 2. A conta de luz também, a gente divide por 2, claro. Então dá 30 para cada de luz e 30 para cada de telefone, esse mês agora. Seguro do apartamento a gente paga $11 por mês, então é bem pouquinho. O seguro que a gente usa é o Lemonade. Eu achei no Google, fiz e é isso, fé, que eu nunca precise, amém. A minha academia eu pago $79, não é uma academia maravilhosa, mas é o que temos por agora. É uma academia mais cara, eu poderia ter ido na Planet Fitness, que fica aqui perto da minha casa, por $15, mas eu queria uma coisa um pouco melhor, então eu acabei pagando a minha, que é $79. Mas assim, tem uma aqui do lado que é 200, que eu inclusive tô muito tentada a fazer, mas é muito caro. $200 por mês é realmente, assim, muito absurdo. Então eu tô na média, que não é nem a pior e nem a melhor. Metrô, você paga por semana, se você usa, tipo, acho que 8 viagens por semana, que eu com certeza uso. Você paga por semana $36. Então, por mês... Matemática tá ruim. Então, $144 por mês de metrô, o que é muito caro. Mas você não precisa de carro, então não tem esse custo. E é isso, gente. Você vai, tipo, se achando. Óbvio que, assim, comida depende do que você come. Eu não tenho noção de quanto a gente gasta. Esse mês, inclusive, eu tô sendo bem mais, tipo, anotando tudo que a gente tá gastando pra ver se eu consigo ter uma noção de quanto que a gente tá gastando de mercado e tudo mais. Mas coisas pra casa, tipo papel higiênico, papel toalha, detergente, sabão de lavar roupa, tudo isso grande, como a gente não tem carro e não tem nenhum mercado barato aqui perto, nenhum, a gente compra na Amazon. E aí a gente tem Prime, né? Prime Member, então chega no dia seguinte. É tipo a melhor forma, a forma mais barata e mais confortável que a gente achou. Porque, cara, você não quer carregar um sabão de lavar roupa gigante, sabe, pela cidade, andando, no frio. Tipo, não quer mesmo. Você pede na Amazon hoje e chega amanhã. Então, é a melhor forma que a gente encontrou. Tudo grande a gente compra na Amazon, tudo mesmo. E comida a gente compra no mercado, claro, mas aí tem que pegar metrô, porque não tem nenhum bom aqui perto. Tem o Whole Foods, é tipo 20 minutos, e o Trader Joe's é longe. A gente pega metrô pra ir, acho que pro Upper East, pra ir no Trader Joe's e trazer pra cá, o que a gente faz por uma vez por semana, então não tem problema, a gente é de boa com isso. E aí ou eu vou, ou a Tabitha vai, e a gente divide tudo. A gente usa o aplicativo Splitwise pra dividir as nossas despesas. Eu recomendo muito, porque eu e a Tabitha, a gente mora juntas, então a gente tá o tempo inteiro comprando coisas que são pras duas, então a gente não se paga nunca, eu nunca dou dinheiro pra Tabitha, ela nunca me dá dinheiro, a gente só coloca no aplicativo e vai vendo uma balança. Às vezes eu tô devendo pra ela $100, às vezes ela tá me devendo $100, quando a gente sai no fim de semana, sempre uma que paga, nunca as duas, e aí a gente vai vendo quem tá devendo mais paga, enfim. E aí é assim que a gente consegue fazer e tem dado super certo. Como você lidou com a distância da mãe o tempo inteiro, como você acostumar morar longe da família, dá vontade de desistir e voltar pro Brasil, coisas assim. Eu sempre quis morar nos Estados Unidos, então eu sempre soube que essa seria a minha vida. É claro que é difícil, é mais difícil quando a minha família me visita, e aí eu lembro que é ter eles perto
e aí depois eu tenho que me acostumar com a ausência de novo. Mas quando você entra na rotina, assim, no automático, é uma coisa que você nem pensa, porque chega a ser o seu normal, então é muito mais fácil. Mas, tipo, quando minha mãe veio e depois ela foi embora, eu demorei alguns dias pra me acostumar, mas aí depois voltei, porque eu acho que eu já tô muito também acostumada com, tipo, viver a minha vida sozinha, sabe? Então, eu sempre fui uma pessoa bem sozinha, tipo, eu amo ficar sozinha, amo fazer minhas coisas sozinha, amo ter minha rotina, então eu me acostumei com essa distância. É óbvio que é difícil, muito difícil. Essa semana, inclusive, eu me peguei pensando muito nisso, na saudade dos meus pais. Mas não é uma saudade que dói, sabe? Que, tipo, eu choro, assim, que eu fico muito mal, porque é uma coisa que eu já tô acostumada, já tem quase 3 anos que eu tô morando longe deles. E eu tenho muito tempo que eu não moro com a minha mãe e com o meu pai, porque meus pais são divorciados. Então acho que eu já tava acostumada com essa distância, porque eu nunca... Já tem muito tempo que a gente não tem essa família unida, porque sempre tem uma filha em algum outro lugar. Meus pais se separaram, eu fui morar com um, depois fui morar com outro, enfim. E aí eu acho que eu já tô um pouco acostumada com essa dinâmica de distância. Como eu lido? Eu ligo muito pros meus pais, muito mesmo. Qualquer tempinho livre, eu ligo pra eles. Isso foi uma coisa que eu desenvolvi, inclusive. Quando eu mudei pra cá, não era assim. Eu passava dias e dias sem falar no telefone com os meus pais. E aí eu percebi com o tempo que a saudade foi aumentando e que eu senti que era mais necessário eu me comprometer a fazer esse compromisso mesmo. Tipo, cara, eu vou ligar pra minha mãe hoje, vou ligar pro meu pai hoje. E hoje em dia, quase todos os dias eu falo com eles, sabe? Pelo telefone. Mensagem todo dia, sem falta. Mas, tipo, com meu pai, a gente liga pelo FaceTime. Ontem eu tava vindo pra casa e ele mandou uma mensagem. E ele falou, e aí, filha, como é que foi seu dia? Na hora que eu tava, tipo, esperando o metrô. Ao invés de responder a mensagem e ficar ouvindo música, eu falei, cara, quer saber? Eu vou ligar pro meu pai. Liguei pra ele, a gente ficou conversando até eu chegar em casa, sabe? Eu acho que é um compromisso também. Você investir nessa relação com seus pais. Assim como investir na relação com seus amigos, com seu namorado, você precisa investir nessa relação com a sua família. E às vezes, muitas vezes, a sua relação fica muito melhor com a distância. Porque você não tá ali com aquelas pequenas coisinhas do dia a dia que te irritam, sabe? E a nossa relação, eu sinto que sim, melhorou muito depois que eu saí do Brasil, porque é só amor, é só energia boa, não tem tanto problema, a gente não tá tão inserido nos problemas, sabe? Dos nossos pais. E eu era muito inserida no problema do casamento dos meus pais e tudo mais quando eu morava no Brasil. E hoje, com a distância, eu consigo me distanciar disso. E eu sinto que eu me apoio muito mais neles hoje, muito, muito, muito mais, pra contar os meus problemas. Meus pais sabem de tudo que tá acontecendo na minha vida, tudo. E são, assim, as pessoas que mais me dão conselhos. Meus pais e minhas irmãs, né? Principalmente minha irmã Manu, que, assim, é a mais parecida comigo. E a gente fala muito sobre, assim, as minhas questões, os meus problemas, as minhas inseguranças. Então, assim, principalmente Manu, meu pai e minha mãe, são pessoas que estão, assim, cientes e acompanhando todas as fases que eu tô passando, sabe? Todas as coisas que eu tô enfrentando e que eu tô tentando superar. Então, são pessoas que estão muito presentes, ainda que não fisicamente, emocionalmente, estão sempre comigo. E nem sempre foi assim. Há um ano atrás não era assim. Foi uma coisa que eu construí. Então, você pode sim se aproximar e mudar suas relações familiares, mesmo estando longe. Eu fiz isso, sabe? Só que é aquilo, você precisa se cobrar e você precisa investir nisso. Não adianta, somos todos adultos, não vou ficar esperando que minha mãe me ligue se eu posso pegar e ligar pra ela, sabe? Faz sentido? Então, eu sinto que eu me aproximei muito da minha família no último ano, que era uma coisa que eu queria, assim, na minha cabeça, tipo, no meu subconsciente, tava uma coisa assim, eu nem sabia que eu precisava tanto disso, sabe? Mas eu decidi investir de uma forma muito natural e depois de um tempo eu percebi, tipo, caraca, como é bom eu ter estreitado os meus laços com os meus pais e com as minhas irmãs, sabe? Tipo, como é bom eu me sentir mais próxima, ainda que a gente esteja mais distante fisicamente. Então isso é muito possível, mas vem de um compromisso nosso com a gente mesmo e com as pessoas que a gente ama, sabe? Assim como uma amizade, assim como um namoro, acho que completamente igual. Então, morando perto ou longe, você pode ser... Cara, eu no Brasil, eu sinto que eu não era tão próxima, assim, da minha família como eu sou hoje. E isso também tem uma questão do tempo, hoje eu sou muito mais velha e eu dou muito mais valor à minha família, mas eu acho que foi muito também fruto de um esforço que eu fiz, sabe? Gente, eu vou parar de gravar, porque eu quero muito sair pra poder dar minha caminhada, tomar meu café. Já tem 37 minutos de vídeo, eu acho que eu vou editar logo e tentar postar logo esse vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo um pouco diferente. Ficou muito longo, mas é porque eu sou assim, é o meu jeitinho, eu não sei falar pouco. E eu acho que vocês gostam disso também. Não respondi todas as perguntas, mas eu acho que eu consegui cobrir alguns assuntos que foram os que mais apareceram. E é isso. Próximo vídeo provavelmente vai ser um vlog de novo, mas não tem nada em andamento, nenhuma gravação em andamento, porque eu estou tentando apenas sobreviver ao inverno e tá muito difícil. Então, assim, não tô nem fazendo muita coisa, mas vocês comentaram no TikTok, tipo, ai,
posta mais vlog. Eu respondi falando assim, eu tô só tentando sobreviver ao inverno. Aí ela respondeu assim, Joana, grava em casa falando nada com nada que eu vou assistir. Então eu sei que vocês gostam disso, porque é o que eu gosto de assistir também. Então quem sabe, talvez o próximo vai ser isso. Não sei. Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!